O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi atrás de Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Meu santo povo de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, quantas vezes nós mesmos dissemos a alguém: levanta-te, coragem, ergue a cabeça, segue em frente. Quantas vezes fizemos a ponte entre o homem caído no chão e Jesus, dizendo: Ele te chama, vá ao encontro de Jesus, Ele te chama. A voz da igreja ecoa na voz dos discípulos. E o cego Bartimeu se tornou uma síntese da humanidade decaída e ferida. Então, em certo sentido, o Evangelho de hoje é uma parábola da humanidade. Jesus subia a Jerusalém para sofrer a paixão e assim salvar o homem. O Papa Emérito Bento XVI disse que neste Evangelho a igreja compreende o itinerário da iluminação do homem, a subida do homem para encontrar Deus. Então vamos a alguns pormenores do Evangelho. Relata-nos o Evangelho que Jesus saía da cidade de Jericó, cercado por uma grande multidão. Aquela era uma multidão anônima, e eram muitas pessoas. E no meio daquela anônima multidão, apenas duas pessoas têm um nome próprio. Jesus, por primeiro, o protagonista de toda a ação, o protagonista de todo o Evangelho. E depois, um homem miserável, mendigo e cego, filho de Timeu, Bartimeu. É significativo que o encontro que verdadeiramente personaliza o homem seja o encontro com aquele que é o homem em estado perfeito. São Pedro Crisólogo, na sua homilia sobre o Verbo Divino, disse que Adão é aquele no qual a terra se muda em carne. E Jesus é aquele no qual a carne é promovida a Deus. Temos ainda no preâmbulo da cena do Evangelho a despersonalização promovida pela multidão. Enquanto Bartimeu gritava por socorro: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A turba o reprimia e o calava: cala-te.
Emmanuel Mounier, um filósofo cristão francês da década de 50 do século passado, disse que é no coração transfigurado do indivíduo que se inicia o processo de tornar-se pessoa. É no coração transfigurado que começa o processo de tornar-se pessoa, a partir da conversão a Deus, da conversio ad Deum, voltar-se, conversio, voltar-se, ad Deum, a Deus, voltar-se para Deus, nesse movimento que é interior. Inicia a personalização do homem, ou seja, no encontro transformante com o Cristo, a partir do chão da liberdade, em que o homem é levantado de sua mediocridade. O movimento da multidão, da turba, é impedir que o homem levante-se e torne-se verdadeiramente pessoa. A turba desejava que Bartimeu permanecesse sentado à beira do caminho, mendigando, cego. Tornar-se homem faria com que ele se tornasse autônomo e seguisse Jesus livremente pelo caminho. O encontro entre o divino e o humano não desfigura o homem, mas o eleva. O encontro com Cristo revela a dignidade pessoal do homem e o personaliza. E o homem se torna assim meio e sinal da personalização do meio onde ele vive, porque naquele coração outrora obscuro, mas agora iluminado, porque é encontrado por Deus, o universo nele se precipita, diz Cândido de Moá, a começar pela presença da igreja, da sua tradição, dos santos, do seu corpo. Nesse sentido, o homem é cristificado, para usar uma expressão de São Paulo aos Gálatas. O homem é tornado um outro Cristo, cristificado, porque ele se torna uma presença de Deus no meio dos homens, uma radiância do divino no meio dos semelhantes, um esplendor de sua glória, uma testemunha do céu. Aonde há um homem verdadeiro, aonde há um cristão de verdade, ali há uma profecia da esperança do homem e do mundo, de que Deus não esqueceu o mundo, de que Deus não abandonou o homem. Porém, a verdade é que é muito mais simples se calar e ir junto com a multidão, do que erguer a voz e implorar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em primeiro lugar, porque o orgulho nos impede de reconhecer a nossa mendicância, a nossa miséria, e de clamar a Jesus, e de levantar os olhos a Jesus, e de implorar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em segundo lugar, porque a multidão diz que o Cristo é impotente e irrelevante para dar ao homem a luz que ele necessita. Não, você não vai encontrar a luz da sua vida no Cristo. O Cristo já não é mais suficiente e potente para te dar a luz. Agora você vai encontrar a luz no coach, você vai encontrar a luz na autoajuda, você vai encontrar a luz na terapia, no remédio, ou ainda pior, na rebelião contra o próprio ser. Menos em Jesus, você vai encontrar a luz no spa, você vai encontrar em outro lugar, não em Jesus. Os evangelhos não cessam de mostrar Jesus como Senhor da compaixão. Ele teve compaixão daquele homem da mão atrofiada e o trouxe para o meio para curá-lo. Compadeceu-se da viúva de Naim, sozinha, que havia perdido o filho, e ele ressuscitou o filho daquela mulher. Ele teve compaixão de Maria e Marta, que haviam acabado de perder o irmão Lázaro. A compaixão de Jesus nos liga imediatamente à compaixão de Deus por todo homem e por toda a humanidade, desde o Antigo Testamento, desde o livro do Êxodo, quando Moisés, subindo ao alto do Horebe, encontra-se com o Senhor, e o Senhor diz a Moisés:
Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu desci para libertá-lo. No livro do profeta Jeremias, que nós ouvimos na primeira leitura, ouvíamos a narração daqueles que voltam. Eis os que eu trago do norte. Entre eles há cegos e aleijados, e mulheres grávidas e parturientes. Não é uma lista de guerreiros, não é uma lista de homens fortes, não é uma lista de homens poderosos os que voltam. Os que voltam são os fracos, os que voltam são os pequenos, os que voltam são os miseráveis, são aqueles que por si mesmos são incapazes de fazer a volta, a conversio a Deus, a volta para Deus. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces, porque sou um pai para Israel. Ao ouvir o clamor do cego mendigo sentado à beira do caminho, Jesus voltou-se e mandou chamá-lo. Perceba que quando Jesus manda chamá-lo, a multidão se cala. Seu coração compassivo é capaz de ouvir o clamor de um único homem no meio da multidão. Seu coração compassivo é capaz de ouvir o clamor de um coração no meio de uma multidão ensandecida. Aquele que não vê e não ouve como Jesus, dificilmente terá compaixão e misericórdia do próximo, ainda que esteja cercado de uma multidão. O movimento decisivo foi o encontro pessoal, direto com o Senhor. Dizia o Papa Bento XVI, encontram-se ali um diante do outro, Deus com sua vontade de curar e o homem com seu desejo de ser curado. Duas liberdades, duas vontades convergentes. Que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Que eu recupere a vista? Responde Bartimeu. Vai, tua fé te salvou? Responde Jesus. Como em tantos outros momentos no Evangelho, tua fé te curou, tua fé te salvou, teus pecados estão perdoados. E com estas palavras se realiza o milagre, a alegria de Deus, de dar ao homem aquilo que o homem precisa, a alegria do homem de encontrar em Deus a resposta para as suas questões e a sua vida. E Bartimeu, vindo à luz, narra-nos o Evangelho, começou a segui-lo pelo caminho. Isto é, torna-se um discípulo e sobe com o Mestre a Jerusalém para participar com ele no grande mistério da salvação. Esta narração, na sua sucessão, recorda-nos o itinerário do catecúmeno rumo ao sacramento do batismo, que na igreja também é chamado de sacramento da iluminação. Todo aquele que é iluminado por Cristo levanta-se de seu abatimento para segui-lo. Isso aqui é uma verdade. Você que me ouve agora, pense ali, na sua vida assim. De quantos abatimentos o Senhor me levantou? De quantos? Quantas vezes eu fui Bartimeu, cego, maltrapilho, mendigo, abandonado à beira do caminho, com uma multidão gritando na minha cabeça: cala-te, cala-te. O encontro com Cristo dá ao homem vida, porque o levanta de seu abatimento. Eu tenho meditado muito ultimamente sobre o misterioso perdão de Deus para os pecados dos homens. Parece verdadeiramente paradoxal que Deus nos perdoe tantas faltas nossas, uma vez que nós pecamos tanto e tantas vezes. Mas mais paradoxal ainda é o homem continuar optando pelas trevas, mesmo sabendo que existe a luz. Meditando as Sagradas Escrituras, eu me convenço cada vez mais que Deus não se deixa vencer em generosidade e misericórdia,
que Ele levanta todo aquele que caiu, que ergue todo aquele que tombou, que Ele socorre o desvalido, que sacia o faminto, que abre os olhos do cego. Dizendo de outro modo, só não é salvo por Deus quem não quer. Só não é acolhido por Deus quem não quer. Só não é curado aquele que se recusa a se levantar de sua miséria para ir até Jesus. É significativo que Bartimeu tenha dado um salto, tenha jogado fora sua capa de mendicância e corrido até Jesus. Depois de curado, seguindo-o. É necessário partir para ir ao encontro do Senhor. É necessário partir para ir ao encontro do Senhor, ainda que seja um partir do coração. A igreja, nos primeiros tempos, foi chamada de caminho, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Assim resta evidente que todo aquele que é iluminado por Cristo no batismo deve se juntar aos irmãos no caminho, seguindo Jesus. A fé, dizia o Papa Bento XVI, a fé é um caminho de iluminação. Eu gosto muito dessa expressão. A fé é um caminho de iluminação. Nós pensamos muito na chegada, nós pensamos muito na meta, e está bem assim. Precisamos pensar na meta porque é para ela que nós nos dirigimos. Pensamos na vida eterna, pensamos no céu. Mas precisamos nos preocupar com o trajeto. Precisamos nos preocupar com o caminho. A fé é um caminho a Deus. Um caminho de iluminação. Parte da humildade de se reconhecer necessitado da salvação e chega-se ao encontro pessoal com Cristo. E aqui esse encontro pessoal com Cristo é o encontro pessoal com Cristo, por exemplo, na Eucaristia que estamos celebrando. É o encontro pessoal com Cristo na Sagrada Escritura, na nossa oração pessoal, na nossa oração cotidiana, mas também aquele encontro com o Senhor no final dos tempos. Sobre este modelo se orienta na igreja os itinerários da iniciação à vida cristã, para os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Preparar-se para os sacramentos na igreja não é fazer um curso, não é pegar um certificado e dizer, eu fiz o curso de crisma, eu fiz o curso de primeira comunhão, eu fiz o curso de noivos. É um preparar-se para ingressar no segmento de Cristo, para me tornar um discípulo do Senhor. Do que vale um diploma na parede, um certificado na gaveta, se eu não sou discípulo de Cristo? Vale nada. Prossegue o Papa Bento XVI. A redescoberta do valor do próprio batismo está na base do compromisso missionário de cada cristão. Porque vemos no Evangelho que quem se deixa fascinar por Cristo não pode viver sem dar um testemunho alegre e sem seguir seus passos. Notemos que o Evangelho se encerra exatamente assim. Aquele outrora cego e agora curado se junta aos demais discípulos no seguimento de Jesus. Doravante será ele quem dirá a outros, coragem, levanta-te, ele te chama. Não é impressionante isso? Aquele curado, aquele que é curado, vai agora convidar outros mendigos e doentes e cegos para encontrarem-se com o Senhor. Na comunidade dos seguidores de Jesus, alguns são chamados a segui-lo mais de perto, dizia a carta aos Hebreus. São retirados do meio dos homens e instituídos servidores dos homens nas suas relações com Deus. Esses são os diáconos, os sacerdotes e os bispos. E ninguém deve atribuir-se esta honra senão aquele que foi chamado por Deus. Quem confirma o chamado de Deus é a igreja. São os apóstolos que chamam Bartimeu. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. São os apóstolos que confirmam o chamado de Cristo. Sem a confirmação da igreja, o chamado pode ser apenas uma intuição da pessoa, mas não necessariamente uma vocação divina. Por isso que aqueles que se intitulam bispos e pastores e diáconos e outras coisas nas seitas, eles não são. É denorex, parece, mas não é. Irmãos, que ninguém se deixe enganar. Para ser verdadeiramente diácono, padre, bispo, pastor de almas, pastor da igreja,
é necessário ser chamado por Cristo e confirmado e ordenado pela Igreja Católica, Apostólica, Romana. Se não for, é de mentirinha. Se não for, é de mentirinha. E aí, de repente, a pessoa vem, né, aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, pedir os sacramentos, e eu já tenho a fama de ser um padre muito cri-cri. Aí, não vou batizar lá no Padre Luiz Fernando, porque o Padre Luiz Fernando é muito cri-cri. Eu vou batizar em outro lugar, porque lá em outro lugar é melhor. Bom, quem vai a uma instituição dessa, uma seita como essa, e ali recebe os sacramentos, peca, comete um pecado contra a fé, contra a igreja, e recebe sacramentos inválidos. Ou seja, o que a pessoa foi lá celebrar, vale tanto quanto vários nadas. Vale tanto quanto vale os nadas. Não tem validade nenhuma. Invoquemos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que se multipliquem aqueles que anunciam o Evangelho, servem o povo de Deus e testemunham a realidade do reino com a alegria da doação da própria vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.